Que bom podemos estar juntos, mesmo que de forma remota, né? Realizando a nossa FLIM, a nossa querida Festa Literária de Santa Maria Madalena. Então nós vamos tratar de um assunto muito importante para os nomes e para a história literária da nossa cidade. Trata-se do poeta Luís Muniz. Há quantas lembranças nestas noites puras, em que o céu parece desfazer-se em luz. Vêm pelas estradas almas em ternuras, bandos de campônios a adorar Jesus. Quantos bons velhinhos, quantas mil criaturas não fizeram preces a subir a fluxo, ensinando aos filhos cheios de doçura a seguir aquele que morreu na cruz. Que clamor, que júbilo há pelas aldeias, nessas lindas noites de Natal que vem. Até mesmo aos pobres não lhes faltam ceias. Do presépio em volta se aglomera o povo. Tal prazer existe que parece bem ser o Deus menino que nasceu de novo. Esse soneto, de autoria do poeta Luís Muniz, foi um dos primeiros poemas que eu pude ler nessa minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos, eu era vizinha da irmã do poeta Luís Muniz, Eloá Muniz da Silva. E na casa dela eu tive acesso aos primeiros versos, às primeiras leituras, por conta dos livros do Luís Muniz e do gosto dela pela poesia de uma forma geral. Então lá era o meu cantinho de prazer literário desde muito pequenininha, né? E eu devo isso a esse meu gosto pela poesia, né, de uma forma bem próxima, né, bem minha, digamos assim. O poeta Luís Muniz, ele além de escritor, ele foi também compositor. Nasceu em 8 de março de 1909. Seu pai se chamava Altino de Castro Muniz e sua mãe Eponina Menezes Muniz. Muita gente conheceu a dona Neném. Ela foi merendeira do grupo escolar Barão. Seus pais, além de Luís, tiveram outros filhos. Eloá Muniz da Silva, que foi minha vizinha, Carlos e Maria Gessi, gêmeos, que nasceram. O Carlos nasceu e teve muito pouco tempo de vida, né? Logo após o nascimento, essa criança veio a falecer. E a Maria Gessi, segundo informações dos sobrinhos do Luís Muniz, ela faleceu por conta de um acidente ainda também em tenra infância. Ela caiu do colo de uma babá e, em decorrência da queda, ela veio a falecer. E além desses gêmeos e da Eloá, a dona Neném, Eponina, que era o nome verdadeiro dela, teve Guilherme Muniz, Renato Muniz e Roberto Muniz, né? Mais 3 filhos. A bisavó do Luís Muniz, que se chamava Constantina Magno da Silva, ela fugiu de Ouro Preto na época da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, muitas mulheres perderam, muitas mineiras em especial, perderam seus maridos. Não sei exatamente a consequência dela ter ido parar em Santa Maria Madalena, mas uma razão para isso ainda vamos descobrir, está em nossos alfarrábios a busca pela razão. Ela pegou 3 ou 2 burros de carga, alguns burros de carga, uma menina de colo ainda pequena e foi embora de Ouro Preto, chegando a Santa Maria Madalena com essa criança e esses burros de carga. E a coragem, né? Imagina uma mulher sozinha fazer essa viagem naquela época, né?
se o Luiz Muniz nasceu em 1909, certamente, né, a Guerra do Paraguai foi entre 1865 a 1870, durou uns 4 ou 5 anos mais ou menos. Foi nessa época, ou logo depois dessa época, que a bisavó do Luiz Muniz foi parar em Santa Maria Madalena. E interessante é que o início da família na nossa cidade tem relação, então, com a Guerra do Paraguai, né? Essa menina que veio no colo da mãe, pequenininha, das terras de Minas, na realidade da cidade de Ouro Preto, ela cresceu e mais tarde, né, que o nome dela era Dinha, Dona Dinha, todo mundo chamava de Dinha, né? Que os pais dela, a mãe dela foi para lá e ela casou-se e teve 3 filhos: Eponina, Dejanira e Lavínio, que era irmão da Dona Neném, mãe do Luiz Muniz. O Lavínio também foi poeta, conhecido aí na nossa cidade, também faz parte da nossa literatura, né? Luiz foi agente de correios, além de escritor, poeta, compositor, né? E nas horas vagas ele consertava relógios e recuperava joias, né? Multifacetado o nosso poeta, né? Luiz Muniz ficou em Santa Maria Madalena até a época dos estudos e precisou sair para tentar a vida e se fixou em Niterói a princípio, né? Casou-se com Dona Conceição Muniz e teve um filho apenas, de nome João Carlos Batista Muniz. Ele era compositor e ele compôs, junto com Carmindo Feijó, o hino do município de Santa Maria Madalena. Ele foi autor da letra, né? O primeiro livro editado pelo Luiz Muniz, nós não temos exatamente a data nem a editora, porque não encontramos esse primeiro livro, né? E aí eu faço aqui um pedido a quem estiver me ouvindo. O nome do livro se chama Sombra do Parnaso. Eu gostaria muito de poder encontrar o primeiro livro editado do Luiz Muniz para a gente poder ler e estudar os trabalhos primeiros que foram escolhidos para edição pelo Luiz Muniz, né? Então, se alguém tiver notícias do livro Sombra do Parnaso, do poeta Luiz Muniz, eu peço a gentileza de nos comunicar. Além desse livro, ele tem mais 2. Eu tenho a cópia dos outros 2 que me foi gentilmente ofertada pelo também poeta madalenense Wilson Saraiva, certo? E o primeiro livro se chama Trêmulos de Flauta. Nesse primeiro livro está os versos, o soneto que eu falei no início, cujo título é Noites de Natal, né? Está também no Trêmulos de Flauta. O primeiro poema desse livro se chama Trios de Flauta. A gente nota no Luiz Muniz muita preocupação com a métrica. Os poemas dele eram tecnicamente elaborados. Muitos sonetos. Quando não eram sonetos, eles eram com quadras separadas por dísticos também, não com a mesma métrica das quadras, mas uma métrica singular, diferente. Eu vou ler alguns aqui para a gente poder ter conhecimento dessa criação do Luiz Muniz, né? Um autor de 3 livros, muito importante para a nossa cidade. O Trios de Flauta, o livro dele, tinha a capinha assim, isso é uma cópia, né? Não sei se está dando para vocês verem, certo? Trêmulos de Flauta era o título do livro. Trios de Flauta é o primeiro poema que tem no livro. E o Trios de Flauta, ele é muito bonitinho também. A poesia do Luiz Muniz é uma poesia singela, delicada.
voltada para alguns símbolos que relembram o interior, né? A paisagem das coisas da infância dele e por aí afora. Então vamos ler um pedacinho de Trios de Flauta. Trios de flauta, canto dos ninhos, lá vão trilhando pelas estradas. Canto dos tristes, dos pobrezinhos, das almas puras, desamparadas. Trios de flauta, canção dos ninhos, fazem duetos com os passarinhos. As açucenas abrem-se em flores, alvas e pulcras como o luar, e ficam cheias, cheias de albores, que os nossos lábios vão-nas beijar. Esse poema lembra alguma composição parnasiana. Apesar do livro Trios de Flauta ter sido lançado em 1932, vou dizer até qual a editora, que é importante, né? Foi lançada pela Gráfica Vasconcelos, que tinha um endereço no centro do Rio, na rua Rio Branco, precisamente. Então, esse livro ele é composto por vários sonetos, né? A preocupação com a forma do poema, a gente vê nitidamente que era bastante vista na composição dos poemas, com a forma, com a métrica, sempre muito preocupado com isso e sempre preciso, rimas perfeitas, inclusive. Remete assim a um fazer parnasiano, mas ele é de um lirismo também bastante sentimental, com uma criação de imagens que se remete a várias situações bastante humanas, sentimentos, algo bem subjetivo mesmo que o poeta expressa em seu trabalho. Há essa mistura, então, nos poemas do Luís Muniz. Há um objetivo de forma que pode se considerar parnasiana, da arte pela arte, da forma pela forma. Alguns poemas remetem bastante ao parnasianismo, mas tem reflexões que mostram esse subjetivismo, esse sentimento. Ele reflete sobre a sua terra natal, sobre a morte, sobre a infância, aspectos da natureza e de situações do seu tempo, né? Então, o primeiro poema do livro, como eu já li, é o Trio de Flauta. Eu anotei aqui que ele é composto por 6 quartetos e 5 dísticos. E um verso solitário finda o poema com um ponto de exclamação. E o curioso é que esse livro, Trios de Flauta, esse poema, Trêmulos de Flauta é o nome do livro, eu troco. Trios de Flauta, ele é eneassílabo, são todos versos de 9 sílabas. E a primeira parte do livro, né? No mais, ele tem belíssimos sonetos, e eu vou destacar aqui para vocês um outro poema chamado A Canção da Ternura, que está na página 29 de Trios de Flauta, que esse poema é composto por 10 quadros com redondilha maior, 7 sílabas métricas, né? Intercalados a cada quadra com discos de 11 sílabas. E depois da 10ª quadra, ele continua o poema com 10 dísticos também de 11 sílabas. Então, ele faz assim uma arrumação, uma coisa da forma que fica muito bonito também, né? Fica lindo. Para a época, alguns poetas ainda, apesar da gente estar aí na história, e ele está morando no Rio, apesar de já termos sido envolvidos, de repente, naturalmente, pela Semana de Arte Moderna, o Luís Muniz ainda primava pela forma fixa do poema. Então eu vou ler esse poema, Canção da Ternura e da Saudade. É pequenina a cidade, o berço meu tão querido, mas cheio de amenidade, de flores todo envolvido. São cordilheiras e montes,
São largos seus horizontes de mil formas diferentes. Dorme entre vergéis a minha Madalena, minha terra é linda, posto que pequena. E interessante é que ele usa muito nesse livro quadras separadas por dísticos. Os dísticos sempre têm 11 sílabas e as quadras variam de 10, de redondilha maior até 10 sílabas. E, como eu já disse, os eneassílabos também, né? Aí ele fala: à noite a lua desata sobre a terra o seu olhar. São fios feitos de prata que vão passando a rolar. Brilham no céu as estrelas graciosas e cintilantes, como nós podemos vê-las sem delas ficar amantes. Aí ele diz: nessas puras noites de luar banhada, minha terra lembra lindas alvoradas. Uma poeira dourada envolve todos os montes, ao despontar da alvorada, macerando os horizontes. As aves trilham contentes, libando pelo arrebol, e vão da serra às nascentes, saudando as manhãs de sol. Nas manhãs luzentes, cheias de ventura, toda a flor encerra líricas brancuras. Tá lindo, esse poema é lindo, e ele termina sempre: minha terra é linda, linda de encantar, tem feitiços tantos, mesmo sem o mar. E Deus lhe deu auroras cheias de esplendores, Deus lhe fez os dias calmos, tentadores, pôs lá nos seus bosques bandos de andorinhas, arapongas, rolas, aves tão branquinhas. Entre samambaias, lírios e açucenas vão colhendo as aves nas manhãs serenas. Minha terra é linda, que não tem rivais. Vivem lá felizes, meus irmãos, meus pais. Tem alvores puros de uma lua calma, nela hei de dormir e descansar minha alma. Então, a delicadeza, a doçura, né, dos poemas do Luís Muniz homenageando sua terra natal. A segunda parte do livro é composta de 2 poemas épicos, desse segundo livro dele, né, o Trêmulos de Flauta. Todos os versos desses poemas épicos são dodecassílabos, são versos de 12 sílabas. Um imenso poema épico chamado Devaneio de César, e um outro poema também épico, também bastante grande, O Incêndio, se referindo a Nero e a Roma antiga, na tentativa de resgatar essa história clássica, né? E aí nós passamos para o segundo livro do Luís Muniz, que se chama Alma em Versos, que foi editado pela Gráfica do Diário Oficial de Niterói em 1937. A capa do livro era mais ou menos assim. Isso. Alma em Versos é um livro dividido em 3 partes. A primeira parte ele colocou Alvorada. A segunda parte tem um nome muito interessante chamado Intermezzo, com 2 e's no final. Aí eu fui procurar saber por que esse intermezzo, né? Alguma coisa inter, alguma coisa entre alguma coisa. Intermezzo significa uma pequena apresentação dramática, e que mais frequentemente era executada no intervalo entre 2 atos de uma peça teatral. E ele colocou justamente na segunda parte do poema, que fica no meio, entre a primeira e a última parte. E essa parte, o mais interessante, é composta por poemas que expressam dramas humanos, expressa cegueira, orfandade, tristeza, leito, evocação de almas, versos fúnebres, lembrando pessoas que ele já perdeu também. Então, talvez estivesse assim bem caracterizado com esse título Intermezzo, a segunda parte do livro Alma em Versos. E a terceira parte, a última parte, se chama Últimas Páginas. Essas últimas páginas do livro Alma em Versos é toda feita de homenagens a várias pessoas, madalenenses principalmente. São sonetos que me chamou a atenção: Terra Natal, em homenagem à madalenense Alda Portugal.
E tem o outro, Terra Natal, que é Retorno aos Tempos, com muitas citações de cantigas de roda. Eu vou ler esse poema para vocês. Esse poema que eu vou ler, Terra Natal, Retorno aos Tempos, que está na página 51 do livro Alma em Versos. Deixa eu abrir aqui na página 51. Ele ficaria lindo num jogral, numa escola. A gente deve disponibilizar a obra do Luiz Muniz para que as crianças das escolas possam ter acesso, que ainda não tem. E nós precisamos fazer um resgate desses poetas. O Lavínio, tio do Luiz Muniz, é desconhecido completamente na nossa cidade. Então, o Luiz Muniz escreveu Terra Natal, que é um poema grande, que no meio das quadras, no meio de alguns versos, ele traz a citação de várias cantigas de roda. É um doce de poema. Então vamos ver. Terra Natal, Retorno aos Tempos. É noite, o luar cai manso, opálico de leve. As folhas da embaúba são brancas como a neve. E 20 anos atrás, estou em Madalena. Há perfume de rosa e cheiro de açucena. Filas de lampiões, a igrejinha, uma rua. Uma roda infantil a cantar sobre a lua. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Depois, uma só voz no meigo decrescendo. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E o coro, claro e forte, a essa voz respondendo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O monte de Boá revestiu-se de prata. O brejo ermo tranquilo em flores se desata. E vem dele também, embebido de luz, dos batráquios o canto, as boninas azuis. As orquídeas em flor, os campos e a cidade, tudo me volta, envolto na saudade. O ar débil suspira, uma nova modinha, entrou na roda agora em vez da cirandinha. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão, para ver nosso Senhor, 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 para todos dar a mão. Depois, Luísa, Enir, Edu, Adir, Firmino, eu, Eloá e Lise, um verso pequenino cantamos de um a um. A lua muito andou, pouco a pouco a cidade ao sono se entregou. Esses nomes são nomes dos amigos de infância dele lá em Madalena, que ele abaixo faz uma notinha no livro explicando dessa forma. As crianças aqui citadas são Maria Luísa, do seu Carlos Rodrigues, Enir, do seu velho da Ruth, Edu e Adir, do seu Raul, minha irmã Eloá, Lise, do seu João Santos e o humilde autor destas lembranças. Alguns desses, meus amiguinhos, já dormem agora o sono eterno. Não é lindo? Precisamos que as crianças das escolas passem a ler os poemas de outros autores madalenenses, certo? E aí ele fala, fora ainda no brejo, escutam-se coachando os sapos ao luar um grilo, vez em quando. Os seus guizos sacode enquanto tudo dorme. Esse já é um outro poema, também lembrando a cidade, né? Minha terra natal tão meiga e pequenina, Deus te deu os vergéis como o lírio a campina, e nas noites de luz, de teu luar tão brando, os anjos da saudade em vaporoso bando, essas quadras de outrora, as auras dispersadas, vêm cantar para mim nas noites estreladas. Então, é o amor pela terra, a questão da identificação com o torrão natal, que faz com que esse poema do Luiz Muniz seja essa doçura, essa alegria, essas cantigas de roda. Isso nos afeta, porque há uma identidade nossa em relação
a esse poema, com certeza. Quem de nós não brincou de roda, não cantou cirandinha, não brincou de cantar carneirinho, carneirão, não ficou naquelas ruas até tarde brincando, né? Quem de nós não ficou? Não tinha televisão assim, não tinha computador, não tinha internet. É até uma forma de resgatar as cantigas de roda, porque é importante que as crianças saibam como nós, pais, avós, bisavós, brincávamos e de que e como éramos felizes também, né? E aí, a terra natal. Tem um poema nesse livro também em homenagem ao professor Mariano de Oliveira, seu Cucula. Depois tem o poema Alma Cabocla, composto de 23 quartetos decassílabos, referindo-se às 3 raças que compõem o povo brasileiro: o índio, o negro e o branco. E nesse poema ele traz as dores e as tristezas na formação do nosso povo, atribuindo a essas 3 raças as dores que elas traziam consigo, historicamente. Eu vou ler uma parte desse poema, Alma Cabocla, né? Ele começa assim: a minha raça é triste, como o bardo, que errou nas sombras procurando a amada, e 2 vezes foi maior seu fardo, perdendo a esposa já depois de achada. Livre nascer, depois servir de escravo, tal foi do índio a desditosa sorte, também de Orfeu eterno e duplo travo, mais o feriu que se o ferisse a morte. No indiano chora uma saudade, que em 2 pátrias não tão somente existe, e lhe é inativa na alma a liberdade, por isso o índio, escravizado, é triste. O português também é desterrado, que na guitarra traz a nostalgia, longe do berço chora o exilado, que a pátria busca regressar um dia. Então, nessa parte da pátria, ele coloca o mesmo amor que ele tem pela cidade de Santa Maria Madalena e se refere à saudade do torrão natal, dos nossos ancestrais portugueses que colonizaram o Brasil. E fala da tristeza do índio que não se permitiu ser escravizado, não teve como, né? E aí ele fala também da dor da raça negra. Na voz do negro veio o amargo pranto, que lhe saía junto com o suor, do humilde preto e plangeroso canto, era a mais funda evocação da dor, né? E como o índio, que também cativo, não mais nos rios correrá com a igara, o africano sem um lenitivo deixou na pátria tudo quanto amara. E ele vai, é um poema muito longo, e aí ele vem da formação da nossa raça e fala do sertanejo, que sob o sol magoado, cisma debaixo deste sol de prata, sua alma é triste como descampado, ou como o canto do urutão na mata. Aí ele traz muitas palavras regionais aqui em relação às savanas do sul, ao sertanejo. E fala dos peregrinos, do branco que veio ajudar a colonizar, né? E assim ele termina esse livro com com a última parte desse livro, que se chama Últimas Palavras. E realmente foram as últimas palavras do poeta, porque depois do Alma em Versos, o Luiz Muniz não escreveu, não editou mais. Acredito que ele tenha escrito, infelizmente não sabemos se existe ou se alguém tem algum poema inédito do Luiz Muniz. Mas ele não editou mais, e foram as suas últimas palavras literárias para nós, infelizmente. É o que temos até o momento conhecimento. E, como já disse, os 2 livros eu gostaria de fazer agradecimento a várias pessoas. Como já falei no poeta Wilson Saraiva, que me trouxe a cópia dos livros Trêmulos de Flauta e Alma em Versos.
que alguém encontre o primeiro livro do Luiz Muniz, que eu não sei onde está, nem sei se existe, Sombras do Parnaso. Eu quero agradecer ao Mário Guimarães por ter me cedido o seu acervo sobre Luiz Muniz. Também quero agradecer ao sobrinho do Luiz Muniz, Igor Muniz, e a sobrinha do Luiz Muniz, que é que mora em Brasília. Eu não anotei o nome dela aqui, mas o Igor sabe e ela também sabe. Muitos agradecimentos pelas informações que me trouxeram. Essa pesquisa sobre o Luiz Muniz é assim muito preliminar, está muito no começo. Eu pretendo futuramente trazer isso melhor ordenado. E o Luiz Muniz morreu muito cedo, com 58 anos, em 1861, na cidade de Niterói, se não me engano. Ainda temos que trabalhar mesmo a data da morte exata, a localização do falecimento do Luiz Muniz, para trazermos para vocês. Mas seria muito importante, nós pretendemos disponibilizar de alguma forma os poemas do Luiz Muniz para que as escolas possam trabalhar com as crianças essa obra, que não é tão pequena assim, principalmente se tratando da época em que ela foi criada, não é? Muito obrigada, FLIM. Muito obrigada à organização da FLIM, à nossa presidente Simone Giron, pela oportunidade. Um beijo para todos.